Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Hoje nós estamos na presença do professor Oswaldo Augusto de Barros, que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura e também é coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Mas nós vamos falar mais da categoria. Oswaldo, nós estamos há 13 meses da lei trabalhista, ela entrou em vigor dia 11 de novembro do ano passado. Então, eu queria saber, na categoria que você representa, em âmbito nacional, se foi possível fazer enfrentamento efetivo à lei ou os prejuízos foram maiores do que se imaginava. Eu acredito que um período desse tão tenebroso, ele foi contemplado com muito trabalho. E quando a gente fala que foi contemplado com muito trabalho, não é tentar dizer que antes não se trabalhava. Mas parece que o sindicalismo despertou que o enfrentamento não era apenas uma palavra que imaginava a necessidade de tomar postura. Enfrentamento era impor que, no mínimo, o trabalhador deva manter aquilo que conquistou nos últimos 20, 30, 40 anos. Nesse momento, Franzin, o que a gente sente é que o trabalhador ele tomou um impacto. A preocupação do trabalhador era sempre saber qual era o índice. O trabalhador, hoje, ele tem uma forte preocupação se ele, no outro dia, não está recebendo o bilhete azul ou está sendo já colocado de férias para ser dispensado logo depois que passar o Natal. E a gente notou que a preocupação do trabalhador ela ficou muito sólida em cima de não perder aquilo que era conquista. O dinheiro virou secundário, sendo substituído pela certeza de continuar trabalhando. Lógico, tudo isso em função do número absurdo de desempregados e desesperançosos que estão nesse país varonil. Mas o que a gente sente é que a própria necessidade criou o enfrentamento, Franzin. Entendi. Agora, Oswaldo, do patronato, nós percebemos, num primeiro momento, o patronato com a faca no dente, né? O patronato estava nervoso, querendo cortar tudo e, de certa forma, impor uma política de terra arrasada. Você acha que esse sentimento patronal foi superado por um ato de consciência deles, pelo enfrentamento que você citou, ou por tudo isso junto? Eu acredito que o patrão, hoje está decepcionado com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio assim como o transpor dos mares. Alguém ia conseguir andar sobre as águas, chegar no paraíso e lá encontrar a felicidade. Ele esqueceu-se que tudo aquilo que vem muito fácil gera concorrência. A preocupação do patronato, de imediato, foi terra arrasada. O debate intenso, as negociações longas, negociações com 13, 14, 16 reuniões, foi assentando a consciência. E eu diria, por exemplo, na área da educação, foi um período difícil de negociação. Negociações que chegaram aí para o tribunal. Fazia um bom tempo que isso não acontecia. A preocupação do patrão foi sendo destruída na razão direta dele impedir que a gente tivesse arrecadação. Ele sentiu que o enfrentamento que ele ia ter conosco seria o enfrentamento que ele ia ter com os funcionários dele. Então, era preferível ele impedir que nós fizéssemos uma arrecadação de custeio paralela para que nos tornássemos mais frágeis, do que ele retirar aquilo que já estava habitualmente sendo conta feita nos cálculos do salário
do funcionário, da equipe de trabalho dele. Foi uma atitude inteligente, porque ele acabou tirando aquele estigma que o funcionário iria perder tudo, mas ele foi muito forte para cima do sindicato, impedindo que o sindicato arrecadasse. Estimulou para que as empresas oferecessem oposição ou fizessem impedimento, e tivemos um ano muito difícil economicamente para os sindicatos, mas vitorioso na questão da negociação. Interessante. Tá bom? Oswaldo, outro dia nós estávamos conversando por telefone e você me observou que, no primeiro momento, quando a lei chegou com aquele impacto, os trabalhadores, de certa forma, se afastaram das suas entidades e que você estava observando pela sua experiência, pelas suas andanças pelo país, contato com federações, com sindicatos, que estaria acontecendo um retorno do trabalhador da base à sua entidade de classe. Você verificou isso concretamente? Isso está realmente acontecendo? Eu diria o seguinte, Franzin. O sindicalismo brasileiro, ele sempre busca ser profundamente paternalista. O fulano, ele não toma consciência da importância que o sindicato tem, mas ele sabe que o sindicato está para resolver os problemas dele. Entendi. A partir do momento que ele teve a necessidade de alguma ação e verificou que, ao ir ao sindicato, estavam diminuindo o número de advogados, estava diminuindo o número de pessoas que lá trabalham, o setor de comunicação estava mais fragilizado, ele começou a ficar preocupado, porque, de uma hora para outra, ele teria algum revés no seu sentido. Mas ainda não foi por aí que eu acho que a coisa aconteceu. A coisa aconteceu quando começou a negociação a ficar difícil. Quando a negociação começou a ficar difícil, ele passou a entender que ele ia perder o plano de saúde, que ele ia perder a bolsa de estudos, que ele ia perder a hora-atividade, que ele ia perder, e ele passou a entender que a manobra estava muito agressiva. E o efeito que ela poderia acarretar de imediato poderia ser o sacrifício dele. A coisa foi colocada muito de forma liberal, né? Foi colocado que as contribuições que iam para o sindicato enriqueciam o sindicato, as coisas aconteciam porque os sindicalistas tinham uma vida nababesca, tinham carros de luxo, e a realidade do dia a dia não se deu assim. Do próprio meio patronal, que o tempo todo achou que ele ia chegar e negociar direto com os trabalhadores e que poderia fazer terra arrasada, não conseguiu. Não conseguiu porque o diálogo, ele, quando feito entre sindicatos patronais, ele tem toda uma liturgia. E quando feito diretamente entre patrão e empregado, cria um mal-estar e uma dificuldade de desenvolvimento para que se chegue a algum denominador comum. Eu não vou dizer que isso tenha impactado totalmente de forma favorável, mas está fazendo com que o trabalhador comece a repensar se essa reforma é realmente algo que vai lhe trazer algo em troca. Não está vendo no final ali do túnel uma melhoria nem do seu trabalho, muito menos uma diminuição do desemprego. Aí ele fica preocupado se aquele sinal, aquela luzinha que vem vindo no túnel, não é um trem na contramão. Perfeito. Professor Oswaldo, finalmente, nós falamos aqui do impacto trabalhista nas finanças, nas negociações, na postura do patronato, mas também a reforma às direções sindicais. Na sua avaliação, qual foi a principal lição do presidente do sindicato, do interior de São Paulo, do interior do Paraná, do interior de Minas, com a reforma? E, em havendo esse aprendizado, que postura ele adotou diante disso? Eu acho que não adianta tirar o sofá da sala. Não adianta. Tirar o sofá da sala não vai resolver o adultério. Ele entendeu que ele tinha que tirar da sala era a mesa dele. E teve que levantar e ir de encontro.
de encontro com os seus pares. Ele teve que fazer mais visitas, empresas que ele tem representação, ele passou a dialogar em assembleias, ele passou a demonstrar a importância do sindicato, da convenção coletiva, das cláusulas que ele tinha. Se não houvesse por parte dos empregados participação, eles iriam perder cláusulas de natureza social, eles iriam ser prejudicados. Isso deu uma aproximada entre os representados e os sindicatos. Muito positivo no sentido de aglutinação, pouco positivo em termos de arrecadação. Mas eu creio que é uma questão de tempo. Perfeito. Professor Oswaldo de Barros, muitíssimo obrigado. Encerramos aqui mais um vídeo da semana. Um abraço a todos e a todas e até o próximo, sempre tratando de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Forte abraço.